sendo uma pessoa negra e homossexual. Então, desde criança, tipo, o preconceito é algo que eu já encaro desde cedo. Isso vem desde a escola, tipo, desde o maternal, que quando as crianças ficavam implicando com o meu cabelo, ou zoando a minha cor, ou tipo, fazendo piadas racistas, tipo macaco, carvãozinho, gotinha de petróleo e várias outras coisas. E então, tipo, é algo que eu já tô lidando desde novo. Uma das experiências, tipo, que me marcou mais no meu ensino fundamental, tipo, foi quando um menino, tipo, falou lá no fundo, quinta série isso, ele falou para uns amigos dele que, tipo, ah lá, além de preto ainda é viado. Como assim além de preto é viado? Tipo, como se fosse duas coisas negativas em cima das minhas costas. Além de negro, que é algo ruim na cabeça dele, eu ainda era viado, que também é algo ruim na cabeça dele. Desde então eu tenho tipo uma consciência que as coisas são duas vezes mais difíceis para mim. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Pois é, estamos começando mais um Azevista aqui na sua TV Câmara de Salvador. Seja muito bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde. Lembre que esse espaço é todo seu, viu? Aqui a gente tem muita coisa para conversar e eu quero te lembrar que você pode acompanhar toda a nossa programação também nas redes sociais, no nosso canal do YouTube e por onde você quiser. Olha, hoje aqui no Azevista a gente vai falar sobre um assunto que é delicado, pode inclusive ativar gatilhos em muita gente. Eu estou falando do duplo, triplo, quádruplo preconceito enfrentado por pessoas negras LGBTs que às vezes pode até levar à morte, seja através de suicídio ou assassinato. Somente em 2022, 256 pessoas do grupo LGBT+, foram assassinadas ou cometeram suicídio a cada 34 horas no Brasil. Os dados não apontam as causas desses assassinatos, mas de acordo com o levantamento da Alma Preta Jornalismo, feito também em 2022, o perfil da maioria das vítimas do ciclo da violência contra a população LGBTQIA+, no Brasil é o seguinte: LGBTs, negros ou negras com idade entre 20 e 24 anos, morador ou moradora da periferia com renda de até um salário mínimo. Enfrentar o racismo e a LGBTfobia, além das dificuldades muitas vezes enfrentadas no próprio vínculo familiar, é e sempre foi um grande desafio. E é justamente para nos ajudar a entender esse cenário é que vamos conversar agora com Jandira Maussi. Ela é idealizadora do Coletivo Meirê, membro da Rede de Mulheres Negras da Bahia e do Levante Nacional e Estadual contra o Lesbocídio. Tudo bem, Janda? Como vai? Tudo jóia, tudo jóia. Prazer ter você aqui com a gente para contar um pouco das suas vivências, das suas histórias e dessa luta que é tão árdua, que a gente sabe que o nosso país é um país muito preconceituoso, não somente em relação à raça, mas também a gênero e sexualidade. Antes da gente começar a adentrar essa discussão especificamente, eu quero te conhecer melhor, né? Saber um pouco mais de Janda, de onde ela vem e como se constitui a sua identidade, né? Como é que foi a sua infância, a sua vivência, até você se tornar essa mulher que você é hoje. Então, muita coisa, né? Então, eu sou Jandira Maussi Santana, conhecida como Janda Maussi, filha de Dona Joana, nascida em Cosme de Farias, renascida no Gevelho da Federação, do baba, do boxe, agora da natação, dessa militância aí que a gente não entendia como é que ela funcionava, mas que a quadra me levou para esse lugar. Então foi nesse lugar que eu aprendi como pensar aquela comunidade sofrida de tantas violências, né? Era gravidez indesejada, a chegada das drogas por diversos tipos de entrada, seja ela alcoólica, seja ela as drogas lícitas e ilícitas. Então, eu comecei a perceber que aquilo ali estava entrando demais na minha comunidade. E o que é que a gente fazia? O que é que eu fazia? Eu também não tinha um entendimento maior, mas eu percebia que a quadra era o lugar que me levava, e levava meus irmãos, e levava também outras crianças e jovens como eu. Então, eu comecei a perceber que as meninas da minha idade, elas engravidavam muito rápido, os meninos começavam a usar alguns tipos de drogas, que na época a gente entendia que era drogas, né? E aquilo ali começou a levar os policiais para a nossa comunidade. E aí eu comecei, nesse entendimento, eu comecei a fazer uma discussão dentro da quadra,
alertando que a gravidez tirava a gente da infância, tirava a gente do estudo, tirava a gente de uma possibilidade de sair daquele lugar de opressão, né? Aquele lugar de marginalização. E as drogas pelo mesmo efeito. Então, o que a gente fazia? Então, chamava sempre as crianças e os jovens para ir para a quadra. Então, pegava as meninas mais jovens, levava para a quadra, me responsabilizava. Isso com os 14 anos. E as meninas eu também comecei a dizer, poxa, mas você está engravidando agora, aí você não vai conseguir estudar. Então, tudo isso foi com essa percepção a partir da quadra. Porque eu acho que eu já tinha ali alguma ideia, mesmo que inconsciente, de que aquele lugar que eu não queria. Né? Então, foi a partir dali, dessa militância que eu não entendia, que Janda começou, a Duia, né? Que eu também, lá em Cosme Faria, sou conhecida como Duia, começou a perceber e fazer uma movimentação contrária a estar dentro desse lugar que hoje eu entendo que era o racismo, que hoje eu entendo que é a falta de oportunidade, que hoje eu entendo que era porque é na minha comunidade que estava tendo aquilo tudo. Então, a partir dali, eu comecei a ter um outro olhar, eu comecei a ter uma vivência maior na quadra, comecei a ter, dentro da escola também, né, ter esse olhar de, poxa, quem está jogando está indo para outro lugar. Então, eu via que os meninas que faziam esporte iam para outras escolas, iam para outro lugar, faziam disputa, e era aquilo que eu queria. Né? A disputa que eu queria era uma disputa mais justa e uma disputa mais lúdica. Né? Então, eu comecei a partir do esporte. E de lá para cá, foi esporte, depois eu chego no centro da cidade, me encontro, me reconheço como negra, porque até então não me reconhecia como negra, então eu era morena, eu era parda, e infelizmente, dentro das nossas comunidades, a gente não tem a formação e a informação que é necessária às comunidades periféricas. Então, precisei chegar no centro da cidade, conhecer mulher como Nazaré, Vilma Reis, Valdeci Nascimento, e tantas outras, Marta Alencar, tantas outras mulheres que eu comecei a perceber que havia outra possibilidade para além daquela do Vale do Matatu e de Cosme de Farias, né, da quadra de Cosme de Farias. Então, eu entro para fazer um curso de raça, gênero e sexualidade. E a partir dali eu digo, poxa, tem tudo isso, eu posso ser tudo isso? E a partir dali eu fui entender que aquilo tudo que estava me jogando para um outro, tentando me levar para outro lugar, era justamente a ausência, né, do seu pertencimento, a ausência das oportunidades e o centro de tudo, que era o racismo. Então, a partir da formação, eu me entendo como mulher negra, me entendo que é possível eu ser uma mulher lésbica e é possível também eu ir para outro lugar, que era a universidade. Uhum. Vamos falar um pouquinho, um pouco antes de você adentrar a universidade, né? Você fala que essa identidade, essa sua identificação, essa verdadeira Malci só apareceu, só se revelou a partir do momento que você adentrou a universidade, você passou a ter esse tipo de debate, de discussão ali dentro. Antes você era mais uma ativista social, querendo promover o esporte e a conscientização da sua comunidade. Essa sua identidade como mulher negra, lésbica, ela veio a partir da universidade, porque foi lá que você pôde assumir-se como tal, e você sentia já que você reprimia isso na infância ou não? Realmente era algo que você não tinha despertado ainda que existia em você e que só se deu conta realmente na universidade? Como é que foi esse processo dentro de você internamente? Então, essa percepção não veio a partir da universidade, ela veio a partir do curso, né? De me entender que era possível ser, que eu era uma mulher negra, uma menina negra, e que era possível também a partir dali que eu entendi que tinha uma mulher, que tinha uma lésbica dentro de mim. Porque até em Cosme Farias, eu não sabia o que era aquilo que mexia tanto comigo, né? E que não gostava quando meu namorado ia na porta, que minha mãe dizia, minha filha, você não gosta de homem não, Jandira? E eu dizia, oxe, mãe. E não sabia, né? Então, não tinha uma amiga, não tinha uma prima, não tinha ninguém perto de mim para a gente conversar e para entender que aquilo ali era um outro lugar, né? Era um outro corpo, era um outro desejo, para além do namorado que estava na minha porta. Então, foi a partir disso tudo, a partir da formação,
a partir do conhecimento dessas mulheres, que eu via as mulheres rasta andando de bicicleta, e eu disse, ai meu Deus, eu também quero fazer aquilo ali. Eu via duas mulheres dando a mão e disse, que coisa mais linda. Então, a partir dali que eu disse, é possível. Até então, em Cosme Farias, o desejo e o encontro que eu tive com uma amiga, inclusive, era de muito medo, e não era de entendimento, que eu era uma lésbica, ou que eu era um sapatão, ou que era uma mulher que não performava aquilo que a sociedade indicava, né? Então, foi a partir daí, a partir desse lugar, que eu comecei a entender, disse, poxa, tem tudo isso. E a partir daí também eu fui relaxando o corpo, distensionando o corpo, saindo daquela caixa, saindo daquele armário, que até então eu estava dentro, né? Eu não conseguia entender porque eu achava a minha professora tão linda, ai, que mulher linda. E depois que eu fui entender, pô, que mulher chata que ela... Mas eu achava ela linda, as minhas amigas, a fala. Então, aquilo tudo que mexia comigo, eu não tinha como saber o que era, né? Então, foi a partir desse encontro com outras mulheres que eu fui entender que era possível, né? E aí veio as leituras, outras leituras, né? E aí, dentro da universidade, quando eu chego na universidade, eu tive um susto, né? Eu tive um susto, porque eu já fui para a universidade sabendo que eu era negra, eu já tinha conhecido o candomblé, né? E já sabia que eu era lésbica. Então, dentro da UNEB, na sala de aula, eu achava que aquele lugar ia me levar para um outro lugar de autoridade, de conquistas. E não foi bem como eu pensei. Eu fiz o curso de pedagogia e dentro da sala de aula, as discussões todas, tive uma professora que pediu para a gente falar da gente e dizer quem era a gente. Eu fui cair na besteira de dizer que eu era... Não tem como eu dizer que eu não sou negra, então eu dizia assim, não precisa vocês... Eu dizer a vocês que sou negra, né? Mas eu também sou candomblessista e sou lésbica. Pronto, aí foi que caiu tudo e a partir desse momento eu comecei a não ter grupo de estudo na sala de aula. Todo mundo, quando a professora passava trabalho em grupo, todo mundo arrumava os grupos. Ainda as pessoas que não estavam em sala de aula já estavam nos grupos. E eu que estava ali não conseguia, eu tentava ir para um grupo. E eu comecei a pensar, por que está acontecendo isso? E eu comecei a ficar triste. Comecei a não querer ir para a universidade. Eu estudava no turno da manhã, comecei a não querer ir para aquele lugar, me machucava muito. E eu ficava envergonhada. E eu dizia, por que as pessoas estão assim comigo? E só depois que eu fui entender, que eu fui cair na besteira de dizer que eu era de candomblé e era lésbica. Então, quando chegava as discussões na sala de aula, eu fui percebendo. Na época eu já namorava com uma mulher, e aí eu falava para ela e só consegui terminar meu curso por causa dela. Aí eu tive que... Ela dizia, não, você é muito inteligente, você não pode deixar não, você não pode sair, você tem que ir. Eu disse, mas eu não consigo, eu não quero mais ir, eu não acredito mais. Aí eu não conseguia mais fazer leituras, eu não conseguia dar mais retorno que as professoras pediam. Então eu saí do turno da manhã e fui para a noite. Só então eu consegui terminar meu curso. E também, mesmo terminando no curso à noite, eu fiquei um tempo sem voltar para a universidade. Porque aquele lugar ali foi muito hostil comigo, né? E aí eu imagino, se foi comigo, como é com as meninas e com os meninos, que o seu corpo, suas corpos, indicam que aquele lugar ali não é o dele. É terrível, né? A gente ouve esse relato. O seu é impactante, assim como aquele que a gente assistiu durante o início, a abertura do programa, que fala exatamente sobre isso, né? Essa dificuldade das pessoas lidarem com a diversidade, com o outro, com os quereres do outro, né? E muitas vezes eu ouvi você falar também aí durante essa sua explanação sobre como sua mãe se posicionava com você. Ah, você não gosta de homem não, menina, não sei o quê. Era uma brincadeira, mas que de certa forma também lhe tolhia, né? Porque se ela já falava dessa forma, você talvez... eu não posso botar esse meu outro lado para fora porque você é execrada, você é condenada de alguma maneira. E é justamente o que esse menino falava nesse vídeo, que o que mais doía a ele é que em algumas situações enfrentadas por ele na sala de aula ou entre os colegas, os amigos, ele era questionado pelo pai ou pela mãe se a culpa não era dele. Ah, mas o que é que você fez para eles te tratarem assim? O que é
que... porque você não está se comportando muito assim ou muito assado para eles estarem fazendo bullying com você. Então, ainda, além de todo esse processo, que não é um processo fácil, de aceitação da própria identidade, muitas vezes é um processo difícil, né? Justamente considerando o contexto social, você ainda tem que lidar com o julgamento dentro da própria família. Eu imagino que você, dentro das suas atuações, né, atualmente, da sua militância, cheguem muitos relatos semelhantes para você. Então, eu queria que você falasse um pouco da importância da família nesse contexto, né? Que papel a família tem ou pode ter, positivo ou negativo, nesse momento da pessoa assumir a própria identidade e querer botar para fora aquilo que ela realmente é, que muitas vezes fica ali escondido. Isso. Apesar de minha mãe falar assim, né, você não gosta de homem não, doia, você... Menina, você não gosta de... Eu me assustava, porque eu também não sabia o que era aquilo, e também tinha vergonha de dizer a ela que eu gostava de mulher, porque eu não sabia nem como falar, né? Mas eu tive dentro de casa essa minha mãe, né, que me dizia isso e que, de certa forma, me acolhia. Mas eu nem pensava em falar isso para meu pai, ou falar isso para meus irmãos. Então, eu tive um lugar que era o esporte, que era empinar raia, que era o baba, que era a quadra, que eu ia muito com meus irmãos, então até então era tranquilo. Então o short, a sandália, a bermuda, era muito tranquilo, porque eu estava ali dentro também com meus irmãos, né? Mas a família, infelizmente hoje, o número de jovens e de crianças que estão na rua ou que estão violentados, ou que se suicidaram, é justamente, primeiramente, por causa da família. As famílias, com cada um com sua dificuldade, cada uma com seu entendimento, com seu conservadorismo. E se for uma família dita cristã, aí piora, né, os casos. Então, quando a família diz que você não é bem-vindo, que você está com algum problema, que aquilo é doença, e te renega, te bota para fora, você não tem mais nada. Principalmente que esses casos acontecem muito na infância e na juventude, né? Então, a gente vai para a rua. E quando vai para a rua, aí você está aberta a todo tipo, né? Está apta a todo tipo de violência. Então, os números que você, no início, você colocou ali, que o GGB e tantos outros espaços midiáticos têm trazido de 2022, 2023, são números gritantes, né, de assassinatos, de suicídios, justamente por causa disso. Se você andar aqui no entorno de Salvador, você vai ver a quantidade de jovens que estão na rua, né? Estão na rua e isso acaba afetando o seu psicológico, a sua informação mental, e a gente acaba adoecendo. Então, a quantidade de jovens, meninos e meninas que estão na rua, né, com problemas psicológicos é muito grande. E aí, quando você está na rua com problemas, você está apto a tudo, todo tipo de violência. Aí vem as drogas, diversos tipos de drogas, vem a prostituição. E aí é o caminho da morte mesmo. Então, a família, ainda que ela não tenha esse entendimento, é necessário que através do amor, né, principalmente o amor da mãe, que é muito umbilical, é necessário que ela tenha um acolhimento, que ela acolha, que ela ouça e procure informações para que não jogue seu filho ou sua filha na rua, né? Então, a gente procura saber que amor é esse, né, que não acolhe. Que Deus é esse que permite que você jogue seu filho ou sua filha para o mundo, né, da violência, para o mundo da rua. Que amor é esse, que Deus é esse, que deixa com que você almoce no Dia das Mães, você coma, você vai trabalhar, você volte, deite, sem lembrar ou sem pensar que você jogou um filho ou uma filha fora. Então, é muito ruim para a gente. Eu, graças a Deus, tive minha mãe, né, que teve esse entendimento, e depois que eu consegui sair do armário, eu tive minha mãe, tive minhas irmãs, tenho, ainda que elas aceitem do jeito delas, mas eu fui acolhida, né? Mas muitas meninas lésbicas, as que não performam, né, o corpo feminino, mas tem outro tipo de corpos masculinizados, não feminilizados, né, os meninos gays, a comunidade trans. Então, essas pessoas estão na rua, estão desempregadas, estão sem estudo, estão sem direito à saúde, né? Então, pensar, e quando a gente fala dessa comunidade, desse submundo da comunidade LGBT, né, quando é posto pela família, e quando se fala de negros e negras, aí piora muito mais.
Então, é necessário que a sociedade, nós que somos famílias, e dentro dessa família somos sociedade, é preciso que a gente repare também isso. A gente pede tanta reparação, reparação racial, então, antes da reparação racial, a gente precisa reparar o nosso afeto, o nosso encontro com os nossos, para que a gente não tenha tantas pessoas, tantas crianças, tantos jovens na rua e tantos adultos, né? Jogada na marginalidade, jogada na prostituição, jogada nesse mundo aí. E se você for também para um outro lugar, que é os módulos policiais e os penitenciários, você vai ver também a nossa comunidade lá dentro. Porque aí, se nós estamos na rua, temos que sobreviver. E a sobrevivência ela não é fácil. Então, a gente vai ter que fazer qualquer coisa para sobreviver. E aí você vai para pequenos furtos, para as prostituições, para as drogas. E quando a segurança chega, ele chega sem pena e leva a gente e bota como marginal, bota como traficantes. E nós, de jeito nenhum, a gente nem tem como ser, porque os tráficos a gente sabe que vem de um outro lugar, né? de outra seara bem maior. Então, é isso tudo que nós, enquanto comunidade LGBT, eu, enquanto lésbica, enquanto mulher candomblessista, eu tenho assistido muito, né? Porque eu vivo dentro da quadra, eu jogo futebol, acompanho as meninas mais jovens dentro do futebol e vejo como elas estão perdidas, entre aspas, né? Então, é um emprego digno que não tem, é o acesso à escolaridade, acesso à saúde. Muitas meninas não vão para os ambulatórios, não cuidam das suas partes íntimas, porque o acesso é muito difícil, você tem o acesso ao ginecologista, então, a gente por aí em diante. Então, são muitas violências e todas elas, a maioria delas vem de uma pirâmide maior, que é o racismo. É isso mesmo, infelizmente. É um cenário que você desenhou muito bem, que quem está com certeza assistindo reconheceu, né? Você falando aí das ruas, você falando das vivências, das pessoas próximas que muitas vezes a gente tem, que já passaram por situações semelhantes, de não aceitação da família, e que a gente sabe que de fato desencadeia nesse ciclo vicioso, né? Porque uma coisa acaba levando a outra e a gente vê jovens, pessoas sem perspectivas de vida. A gente vai fazer uma pausa, porque eu quero no próximo bloco que você fale um pouco da sua atuação, né? Eu sei que você continua atuando na sua comunidade, com essa ação social, com meninas, com o esporte, mas por outro lado você também tem uma atuação contra o lesbocídio, né? E que aí também não é só o lesbocídio, mas também aí o assassinato e a morte de pessoas LGBTs de modo geral. A gente vai voltar falando sobre isso, a gente vai fazer uma pausa para o intervalo, respire, beba uma água, que o papo tá daquele jeito, e a gente volta ainda conversando com Janda Malci. Ela tá aqui comigo e a gente está nesse papo muito bacana e informativo para você. Não saia daí, tem ainda o perfil Azeviste, viu? Fica ligado. Olá, tudo bem? Eu sou Clício Santana, sou historiador e sou professor. Estamos aqui no quadro chamado Perfil Azeviste. E hoje vamos trazer um pouco da história de uma personagem importantíssima, de uma mulher negra que foi uma potência ao longo dos anos, especialmente no século XX, para a população negra. Estamos falando de Lélia Gonzalez. Ela nasceu lá na década de 30, em Minas Gerais, em Belo Horizonte, de uma família imensa de 18 irmãos. Seu pai era um homem negro, trabalhador nas ferrovias de Minas, e sua mãe, uma mulher de traços indígenas, como a própria falava, que era empregada doméstica. No meio de muitos irmãos, um desses se destacou como jogador de futebol e veio no início da década de 40 para a cidade do Rio de Janeiro, atual capital do Brasil naquela época, onde Lélia, com sua irmã, sua mãe e seus irmãos foram morar também. Naquele momento, ali em 1942, o seu pai tinha falecido e sua mãe cuidava de todos. Então Lélia, ali pelos 10 anos de idade, começou a ajudar a mãe como babá. Ela trabalhava na casa de dirigentes de futebol, jogadores que tinham expressão na época, cuidando dos seus filhos. Mas uma coisa muito importante na vida dessa menina mineira foi a educação. Ela nunca deixou de lado o ensino, aprendeu as primeiras letras e começou a aprender, inclusive, no ginásio público do Rio de Janeiro,
outros idiomas, que era uma coisa que ela tinha muita facilidade. Fez as primeiras letras, fez o ginásio e depois fez o colegial, como chamava na época, em uma escola muito importante, uma escola pública, né, até hoje existe, chamado Dom Pedro II. Logo em seguida, ali na década de 50, a Lélia ingressa na universidade e vai fazer história e depois filosofia. Né? Então ela se dedica ao ensino de história, de geografia, de filosofia, vira professora universitária em diversas instituições privadas e públicas daquela época, na década de 60 no Rio de Janeiro, e você vai imaginando, né? Uma mulher negra, de uma família pobre, virar professora universitária na década de 60 já era uma coisa muito importante. Só que, se vocês repararem, até o momento, eu não estou falando da Lélia que a gente conhece hoje, da expoente Lélia Gonzalez, a militante do movimento negro, que vai elaborar uma forma de pensar a língua, a cultura negra e o fazer negro. Por quê? A Lélia disse que esse processo educacional, esse mundo educacional, de uma certa forma, fez com que ela fosse embranquecida por esses espaços. Então é só na década de 70, final da década de 70 ali, já chegando a ditadura militar, né, que ela estava casada com um colega de departamento, professor universitário, que acaba morrendo de forma trágica por uma tragédia que existe. E a Lélia começa a perceber que a demarcação racial era muito importante na vida dela. Já uma mulher adulta, uma mulher viúva, uma professora universitária, e aí ela se dedica integralmente à questão racial. Ela vai participar dos movimentos culturais, ela vai participar da fundação do Movimento Negro Unificado em 1978, um marco na história negra brasileira. Ela vai desenvolver teses, conceitos como pretoguês, que é o nosso falar português, e permeados pelas culturas, pelas expressões oriundas do continente africano, vai se aproximar dos movimentos culturais, dos movimentos religiosos, inclusive o candomblé, né, e o candomblé com a psicanálise, trazendo essa questão para a nossa vivência, vai fundar organizações para cuidado de pessoas negras faveladas, pessoas negras em situação de vulnerabilidade, mulheres negras especialmente, vai trabalhar para mandatos parlamentares já na década de 80, quando o Brasil passa pelo processo de redemocratização. Então, a Lélia Gonzalez, né, tem um autor que fala que ela não nasceu pronta. E eu acho que isso que é o mais interessante, talvez o mais importante falar da Lélia, é que ela se tornou, ela se fez mulher negra. A sua trajetória foi feita a partir dela própria. Ela optou, ela foi atrás, e hoje a gente celebra esse perfil dessa mulher que tem muito mais coisas para a gente falar, mas o espaço é curto, que faleceu em 10 de junho, se eu não me engano, de 1994, mas que deixou um legado para toda a população negra, especialmente meninas e mulheres negras do Brasil e das Américas, como ela gostava muito de falar. Salve Lélia Gonzalez, nossa eterna intelectual negra, aqui no Perfil Azeviche. Pronto, minha gente, já estamos de volta com o Azeviche de hoje, conversando com Jandira Malci, ela que está trazendo aí esse contexto geral, infelizmente, né, sobre racismo e também violências, de um modo geral, contra os LGBTs. A gente falava no bloco anterior sobre as vivências dela, essas descobertas e os casos, né, que não há apoio familiar, apoios para que a pessoa sinta-se à vontade para demonstrar a própria identidade. Jandira, eu queria que você falasse um pouco agora da sua militância, né? Quando é que você começa nessa militância focada nisso, né? Contra a LGBTfobia, contra o lesbocídio, enfim. Você falava da sua atuação nos esportes, mas quando você tem esse despertar para esta outra área, a partir da sua identidade? Então, eu começo a perceber que aquele meu corpo estava incomodando, né? Então, era a sapatona, os toques, uma pessoa na outra. Isso na universidade principalmente? Na universidade, na rua, nos lugares, na comunidade. Então, passava, tinha um olhar, né? E você não está namorando não? A pergunta, né? Você está namorando não? Não está namorando por quê? Então, eram muitos... Porque o povo gosta da vida dos outros, né? Eram muitas perguntas, muitas violências e comecei a dizer, poxa, tem alguma coisa aí. E ainda assim eu achava que aquilo não era natural. As pessoas estão me vendo de outra forma, porque para mim era muito natural. Então, meu short, minha bermuda, meu tênis, meu jeito era natural. O problema não era meu. O
problema era das pessoas, né? Então, eu começo a perceber que as pessoas faziam isso também com outras pessoas. Então, como eu tive, a partir da adolescência, eu conheci um amigo, irmão, foi o que ele me levou para dentro do terreiro de Candomblé, ao qual eu sou hoje, pertenço hoje, que foi Marcos Alessandro Malci. Ele é professor de História do Movimento Negro e é um homem gay, né? Então, Marcos começou a me dizer, ó, minha irmã, se liga isso aqui, ó, minha irmã, isso aqui. Então, eu comecei a perceber que as pessoas estavam falando de mim, né? Falando do meu jeito, falando da... Então, eu comecei, a partir da conversa com o Marcos e com outras meninas, com outras mulheres, que já entendiam, que já se entendiam, que começavam a perceber que a sociedade não respeitavam a gente. Então, eu comecei a dizer, pô, não, alguma coisa está errada aí. E aí comecei a ir buscar informações, o porquê que aquilo acontece, e ler mulheres que escreviam sobre isso, né? E entender por que o meu corpo e a minha sexualidade me incomodava tanto. Então, a partir daí, eu comecei a dizer assim, não, e as meninas mais jovens, né? E as pessoas que não têm essa informação que eu tenho, como é que fazem? Então, eu comecei. Daí, se você me perguntar quando é que começa esse ativismo, eu não sei exatamente quando, mas desde dos 14 que eu começo a fazer essa militância em Cosme Farias, aos 17, chegando no centro da cidade e entendendo isso, a partir dali eu comecei também a dizer assim, não, vamos fazer alguma coisa para a gente não aceitar esse lugar que estão colocando a gente. Então, eu comecei a fazer encontros, discussões, para entender mais, para ouvir outros casos. Na escola que eu trabalhei, isso alguns anos depois, já depois da universidade, fazendo os estágios, eu percebia dentro da escola como as professoras, como os alunos, como a comunidade escolar funcionava e via também ali uma repulsa, via também ali que as violências das coordenadoras, das diretoras, principalmente, aí eu volto novamente, principalmente as evangélicas, né? E aí eu comecei a perceber que eu precisava fazer alguma coisa, né? Então, como é que você faz? E aí eu sempre levava para o lado do esporte, porque o esporte você acolhe, você bota as pessoas em um lugar e você também consegue falar, e você consegue ouvir. Então, eu comecei a trazer isso para dentro da escola que eu trabalhei, dentro do terreiro de Candomblé, dentro da comunidade do Engenho Velho. Não, aí já não estava mais só em Cosme Farias, mas também dentro do Engenho Velho, né? E aí comecei a ouvir, comecei a perguntar, comecei a fazer. E aí, anos depois, eu chego para trabalhar na Fundação Cultural, e aí vou ser coordenadora de um curso que era uma atividade, que era um programa dentro da Fundação Cultural, e eu lidava com os familiares dos jovens e estudantes da escola, do curso de preparatório, né, de dança. E aí eu lidava com essa família. E dentro dessa família eu comecei a perceber que em alguns corpos dos meninos e das meninas também havia uma indicação que não era o corpo indicado pela sociedade, né? E eu comecei a perceber como as mães, as tias, as avós, os pais recebiam aquilo. Teve uma vez que eu vi uma mãe dar um tapa assim no braço de um menino que estava em pé, e ela deu um tapa e falou uma frase muito feia. Se ajeite, fique direito. E aí, o que eu faço com isso? Eu peguei e selecionei alguns filmes que falavam sobre a temática, e dentro da programação da semana eu coloquei e comecei a fazer a discussão. Colocava o filme para a família e depois a gente abria uma discussão sobre. E aí foi muito massa, porque elas perguntavam, outras ficavam muito caladas. Teve um pai que ficou calado e depois, no privado, ele me agradeceu por ter levado aquilo, porque ele não entendia. Essa mãe, ela ficou tensa e depois do filme, foi o Tomboy. O Tomboy, e ela disse, Janda, mas você viu que ela deu a chave de uma cor e ele mudou a fita? Eu falei, eu vi. O que é que você acha disso? Ela não tinha pensado quanto isso, não. Então, o que falta também na sociedade, principalmente a sociedade familiar, é informação.
É porque a gente nasce numa sociedade, numa comunidade conservadora, hipócrita, né? E que a gente foi criado dentro do catolicismo ou dentro do cristianismo e renegando todo o resto, né? Renega o candomblé é demonizado, renega os corpos, então a gente não tem uma liberdade sexual, uma liberdade religiosa. Então, dentro desse lugar, eu comecei a perceber que, poxa, velho, como é que acontece isso? Então, dentro dessa discussão, levando essa discussão, eu comecei a perceber também que estava tendo um retorno, que é a informação, né? Porque muitas vezes, o que minha mãe me disse e como meu pai tratava, era porque também eles foram criados daquela forma, daquele jeito. Então, o que a gente precisa mudar é a forma, é o entendimento, é o conceito do que é uma sociedade livre, livre dos preconceitos, livre das amarras, livre das violências, né? E aí eu comecei a tratar aquilo, vi que tinha um retorno, né? Vi que tinha um retorno positivo e comecei a fazer, não só dentro do trabalho, ia dentro do Engenho Velho, dentro de Código de Farias, em todo lugar que eu chegava. E hoje eu faço mais especificamente dentro do Baba, né? Porque ainda que as meninas estejam lá, muitas delas são como eu, lá atrás. Elas não sabem do seu pertencimento e de que aquele corpo ali está performando, está indicando um outro lugar, né? Então, o que mais é necessário é a informação. Então, eu comecei a fazer esse ativismo, essa militância, esse estudo, a mediar esse entendimento de forma muito tranquila. Porque se você também não faz desse jeito, você não consegue atingir um outro lugar, né? E dentro desse lugar você tem, em todos os espaços, na escola, nos ambulatórios, as pessoas que vão te recriminar, as pessoas que vão te violentar, e você não sabe dar um retorno, né? Então, o que eu percebi é que a gente precisava e precisa ter essa informação, essa discussão nos espaços da sociedade, né? Seja ele qual for. Perfeito. Olha, a gente tem muita coisa para conversar ainda com Janda e eu quero que você explique como é que esse termo, né? Porque a gente tem ouvido muito falar sobre o lesbocídio e eu vejo inclusive algumas pessoas meio que ironizando como se fosse algo menor. Porque já tem feminicídio, homicídio, e agora vem esse termo lesbocídio, o que é isso, não sei o quê, não tem necessidade. Eu queria que você falasse da importância do que é esse tema, óbvio, esse termo, o que é o lesbocídio e por que a importância de se categorizar. O lesbocídio nada mais é do que a morte, o assassinato das mulheres lésbicas, né? É o ódio gratuito dos homens contra os corpos não feminilizados. Então, a gente vê a cada dia, todos os dias, histórias históricas, notícias de homens que matam, que assassinam mulheres lésbicas. Segundo eles, é para fazer um corretivo, né, na sexualidade, é porque a mulher está faltando a penetração, está faltando o homem, né? Então, a gente tem morrido porque a gente nada mais, nada menos porque a gente assume nossa sexualidade e nosso desejo por uma outra mulher. Então, o lesbocídio, ele tem matado diariamente nós, enquanto lésbicas. A gente tem notícia, as últimas notícias de um assassinato brutal de Carol, lá em Maranhãozinho, no Maranhão, de um cara, ela saindo do trabalho de bicicleta, o cara segue ela e mata ela com requinte de crueldade, né? Aqui em Salvador, isso a gente fez uma ação, isso foi 10 de dezembro. 10 de janeiro completou um mês, fomos às ruas, fomos ao Santo Antônio fazer um ato contra o lesbocídio e quando chega na segunda-feira a gente tem outra notícia de Laís, se não me engano, Neiva Sueli, que também foi assassinada da mesma forma, né? Então, como é que a gente pode dizer que não há necessidade, que é invenção, que é coisa amena? Não é, minha gente. Não é. Nossas corpos incomodam demais a sociedade. E a gente gostaria de saber o porquê. Por que se chega uma mulher lésbica que não feminilizada em um espaço, chama tanta atenção e é tão negada?
Por que os homens têm necessidade de matar uma mulher simplesmente porque ela está vivendo a sexualidade dela e a liberdade do corpo dela e do desejo dela, né? Então, é necessário sim, a gente foi às ruas, a gente vai quantas vezes for necessário e pedindo justiça, pedindo que o Estado se movimente, pedindo que haja uma resposta do Estado, da segurança pública, né? Inclusive, nesses casos, tem câmeras que filmaram, então a gente precisa que a segurança ela vá, né, mais com força, né, para dar um resultado, para prender esses criminosos, porque a gente não pode ficar refém dessa sociedade que nos violenta, que nos mata diariamente. Então, é por isso que o lesbocídio ele é necessário, não é invenção. Se tem o feminicídio, e no feminicídio, a maioria das mulheres que são assassinadas diariamente são mulheres negras, no lesbocídio também, né? E no caso do lesbocídio, isso acontece com os assassinatos, isso acontece com a depressão, que aí a gente também está inserida de novo na exclusão social, na exclusão dos acessos. Então, a gente morre diariamente, não só quando a gente é assassinada, porque quando cada menina dessa que foi assassinada, a gente também morre um pouquinho, né? Nossas famílias também morrem um pouquinho. Então, a gente precisa que haja um freio nisso, e a gente precisa que o Estado dê um retorno nisso, né? O Estado que é responsável pela segurança e por manter, né, a segurança para todas as pessoas. Então, a gente precisa que o Estado dê um retorno, a gente precisa que a gente não morra diariamente, a gente precisa que a gente tenha acesso ao trabalho, à dignidade, ao estudo, à saúde, a gente precisa, né? E porque senão eu sempre digo que no dia que nós, enquanto lésbicas, enquanto mulheres negras, no dia que a gente fizer um levante, a sociedade vai cair. É isso mesmo, eu concordo plenamente com você e acredito na força do movimento social, na força do movimento LGBT e estamos juntos. O Azevist está aqui de portas abertas sempre que vocês quiserem falar sobre as temáticas de vocês, que são temáticas nossas, da nossa sociedade, né? Falando um pouco sobre as redes sociais. A gente sabe que rede social hoje em dia, muita gente acha que é terra de ninguém, né? Que pode chegar ali e postar várias coisas e isso, durante 4 anos, foi muito intensificado. Os discursos de ódio, muita gente deixou a máscara cair, tirou suas máscaras para expor esse lugar mesmo de preconceito, de ódio, de intolerância, de racismo, enfim. Você considera que, em relação à militância de vocês, as redes sociais, a militância contra a LGBTfobia de um modo geral e principalmente de pessoas negras, as redes sociais, elas são aliadas ou são inimigas? Então, as redes sociais, muitas vezes ela é aliada, muitas vezes ela é inimiga. E o que a gente percebeu é que isso começou a ter uma força maior depois de 2018, né? Com a chegada do então vice-presidente, que a gente sabe muito bem, e eu me nego até a falar o nome dele. Eu também. Então, as pessoas se sentiram autorizadas a matar, porque sabia que não ia ter um retorno, né? Então, o ódio crescente, né? O fascismo que cresceu, essa extrema direita, esse extremo ódio, né, contra as pessoas negras, contra a comunidade LGBT. Então, as pessoas se sentem autorizadas e aí elas levam para as redes sociais. A gente usa a rede social para denunciar, para levar coisas boas, para levar boas informações, para falar sobre nós, para falar sobre a sociedade, como a gente gostaria de que a sociedade nos entendesse. Mas a gente vê também uma gama de mentiras dentro das redes sociais que afetam a gente e até para a gente desconstruir isso leva muito tempo. Então, a rede social ela tem os benefícios, mas também tem os malefícios, porque as pessoas pegam, infelizmente, aquilo ali, aquela informação, não vão procurar saber a veracidade e tomam aquilo como verdade. Eu digo que nós, enquanto sociedade, nós estamos muito viciados naquilo que a pessoa disse pra gente, né? A gente não tira, você me diz uma coisa, eu me digo, pô, ele está falando isso aqui, mas eu vou ver até que ponto isso aqui é real. Então, as pessoas pegam aquilo ali e tomam, nas suas conveniências também, tomam como verdade ou aí derrubam todo um trabalho ou fortalece, na sua maioria, como a gente está vivendo uma sociedade odiosa,
cheio de ódio, cheio de mentiras. Então, a gente fica muito refém dessas mentiras e dessa rede. Mas a gente tem usado, enquanto repudiando, enquanto movimento, a rede de forma mais tranquila e informativa. Então, as pessoas também estão colaborando, estão dizendo, aconteceu isso, como foi? Quando eu posto alguma coisa mesmo, as pessoas têm um retorno muito grande, as pessoas perguntam, dizem que vão, como é que pode participar, como é que pode ajudar. Isso tem sido muito bom. Agora, a gente precisa ter cuidado, né? Porque é esse lugar de informação, mas também de desinformação e de muita mentira e de conveniência, porque de vício, né? Nós somos uma sociedade viciada, então a gente precisa ter cuidado. Com certeza. E um ponto que eu lembro que foi muito forte nas redes sociais era a discussão sobre educação sexual, né? Sempre quando se toca nesse assunto, parece que é um assunto proibido, que a gente está falando em ensinar a criança a ser isso ou aquilo. Eu queria que você falasse do seu ponto de vista, né? A partir da sua vivência toda. Você falou aí da sua atuação desde muito nova, desde 14, 12 anos, lá na quadra do seu bairro, com outras meninas, conscientizando. É uma coisa que você já traz no sangue, já é latente em você de muito tempo. Mas muita gente não tem essa oportunidade de ter alguém que passe esse conhecimento, que converse sobre sexualidade, sobre suas vivências, sobre gravidez precoce. No seu bairro, como você fez durante muito tempo e continua fazendo. Então, eu queria que você falasse sobre isso, né? Qual a importância, como você vê que a educação sexual pode ser transformadora na vida de uma criança, de um jovem, de um adolescente, principalmente aquele jovem adolescente negro que ainda está nesse processo de descobertas. A gente, inclusive, tem muitos relatos de mães preocupadas porque alguns adolescentes parece que querem experimentar tudo nessa fase. Hoje é bissexual, amanhã é homossexual, amanhã vira hétero, né? Usando aqui o termo bem popular, mas é o termo que chega pra gente. Sim. Então, assim, parece que há toda uma confusão justamente por causa da falta de educação sexual. Então, eu queria que você falasse um pouco, a partir da sua vivência, como é que você vê a importância disso. Então, a proibição da educação sexual vem diretamente de um lugar do conservadorismo, do patriarcado, do machismo, né? Daquela ideia de que falar sobre sexualidade com criança é você tá ensinando a criança a fazer sexo. E não é. A gente vai fazer um trabalho de educação, da criança se entender como é que funciona seu corpo, quem é seu corpo e quem pode pegar nele, quem pode mexer nele. A gente vê essa repulsa toda, mas quando a gente para ver de onde vem isso, a gente já sabe de onde vem, né? Do cristianismo, do catolicismo. Imagina, mas você sempre fala disso, sempre fala que são os católicos e os cristãos. Não estou generalizando, não posso generalizar. Agora, vem daí, porque aí a gente foi uma sociedade, né, reinventada dentro dessa crença, né, católica, cristã, que repudia, né, o sexo. E quando a gente fala de sexualidade, a gente não está falando de sexo, a gente está falando de corpo, a gente está falando de cuidado. Então, vem essa negativa, né, vem essa proibição e leva para dentro da escola. Então, quem está levando isso para dentro da escola é a política. E que está dentro da política são as pessoas fascistas, conservadoras e hipócritas. Né? Eu vou trazer um caso aqui que eu não posso esquecer, nunca esqueço desse caso, que foi o do Lucas Terra, né? O jovem de 16 anos que foi brutalmente assassinado, estuprado por um pastor. Né? Mas essa mesma comunidade religiosa nega que a gente tenha que fazer como é que se diz? A educação sexual. Então, se você, dentro da escola, você fala sobre sexualidade, você fala como funcionam seus órgãos, como funcionam seus hormônios para uma criança, a criança vai entender. Porque, inclusive, é dentro da casa, dentro do âmbito familiar, que acontecem as maiores violências, os estupros e os assédios. Né? Então, é preciso falar sim, é preciso que nossas crianças entendam. Dentro da minha casa, Ana Flor está com 7 anos e a Baiomida de pequena, a gente já trata isso com elas. A gente já diz quem pode pegar no corpo dela, quem não pode pegar, como é que funciona, quando menstrua, como é que ela tem que agir, quando começam os desejos do corpo dela, porque no corpo da criança tem desejo sim, né? Mas não um desejo do sexo, mas é porque nosso corpo é todo movimentado de hormônios e, portanto, a gente tem
o trato, né, do contato, que é muito aberto. Mas a gente precisa colocar isso no lugar. A criança, ela pode sentir, mas ela vai lidar com ela mesma, né? Um adulto nenhum pode chegar nesse lugar. Então, se você fala com a criança, se você orienta essa criança, ela vai chegar à juventude sabendo como é que ela lida com isso. E dentro do aspecto da juventude, a juventude é juventude, né? Então, toda a juventude, ela quer experimentar, ela quer tá na moda, tá fazendo a mesma coisa que as outras pessoas. Uma hora eu uso óculos, outra hora eu quero não usar óculos, eu quero usar lente. Então, a gente precisa ter muito cuidado. E dentro dessa coisa da juventude, ainda que seja muito difícil, porque dentro da família a gente faz de um jeito, mas quando chega na sociedade, dentro da escola, na rua, é outro trato, né? E os acordos entre eles são os maiores possíveis. Então, o que a gente precisa fazer enquanto adulto, enquanto família, enquanto sociedade, é orientar, né? E aí o desejo que chega para beijar uma menina, ou ao mesmo tempo beijar um menino, ou beijar os dois ao mesmo tempo, isso é muito tranquilo, quando eles são da mesma idade, né? E aí eu volto a dizer, o que não dá é para uma pessoa muito mais velha chegar e pegar isso, né? Enquanto eles estão dizendo que eles querem pintar a unha, ou não pintar a unha, usar saia, tá tudo tranquilo. Quem não vai entender é a hipocrisia da sociedade. Mas nós, enquanto comunidade da diversidade, que entendemos primeiro o nosso corpo, e com maior dificuldade que eu tive para entender meu corpo, minha sexualidade, quando eu falo para você e vejo que você também está apta, aberta a receber essa informação, é muito tranquilo. O que não dá é para quando a gente lida, na maioria das vezes, com os homens, né? Os homens brancos, donos de poder, que ditam como a sociedade tem que viver. Então, os homens brancos, infelizmente, estão dentro desse cenário que é o maior, que é a política, e dentro da política eles começam a organizar tudo. Como é que o Ministério da Educação vai agir, como é que a Secretaria da Educação vai agir, e tudo empurrando o que eles pensam como sociedade, como educação. Então, isso daí acaba derrubando tudo, né? E a gente fica alheio a tudo isso aí que a sociedade, que a gente tem visto na sociedade. Então, crianças estupradas diariamente pelas famílias, pelo tio, pela pai, pela mãe. E se vai para a rua é pior. Então, a gente precisa orientar nossas crianças para que elas não estejam também desinformadas quando chegar algum tipo de abordagem como essa. É isso mesmo. Olha, Alexandra, um prazer imenso conversar com você aqui no nosso Azeviche, uma verdadeira oportunidade da gente refletir sobre um assunto que é realmente tão delicado, mas tão importante de termos essa discussão, né? De conversarmos sobre isso numa TV, dentro de casa, e a partir desse programa eu espero que muitas famílias passem a conversar, a dialogar, a interagir sobre questões que são reais. Não dá pra gente fugir disso ou fingir que não existe, né? Eu queria mais uma vez, agradecer a sua presença, a sua participação, mas antes de mais nada, eu queria que você mandasse um recado para tantos jovens, tantas pessoas que podem estar vivendo esses conflitos nesse momento, né? Enfrentando preconceitos, lutando muitas vezes sozinhas contra o preconceito da sociedade, por serem negras, por serem LGBTs. Então, manda um recado para essas pessoas, enfim, de como elas podem enfrentar essa situação. Então, o que eu digo para vocês é que vocês estejam atentos, atentas, atentes ao seu desejo, ao seu corpo, primeiramente. Como é que ele funciona. Se você não acha o apoio dentro de sua família, procure um amigo, alguma pessoa de sua confiança, que você possa falar de você, que você tenha alguma orientação. Hoje a gente já tem alguns ambulatórios, né? Isso para a comunidade LGBT, que fica na Carlos Gomes. Temos atendimentos, né? Temos atendimento nos ambulatórios, temos atendimentos em algumas comunidades, né, de acolhimento, de escuta, temos atendimento psicológico gratuito também para as comunidades LGBTs e para toda a comunidade da juventude que, porventura, ou por desejo, ou por curiosidade, ou queiram falar sobre isso, falar sobre
sobre você, saber como é que funciona, por que sua família está ali jogando para um outro lugar, por que seus amigos estão te convidando. Tenham cuidado com vocês, tenham cuidado com o seu corpo, tenham cuidado com seus desejos, tenham cuidado com sua experiência. O mais importante é vocês buscarem o pertencimento de vocês, onde é que vocês encaixam, já se reconhece enquanto negros, enquanto negras, já se reconhece enquanto uma garota ou um garoto LGBT, gay, lésbica, ou está na dúvida, procura sempre informação. É melhor do que você ir para a rua ou estar permitindo que as pessoas te digam como você agir. Então, tenhamos cuidado com nossas vidas, nossos corpos, e que a gente tenha ainda uma sociedade mais justa, mais igualitária e com direitos, principalmente para a comunidade LGBTs e para a comunidade negra. Maravilhosa, né, minha gente? Pois é, se você quiser manter esse contato, falar com Janda, interagir, conhecer mais sobre o trabalho dela, procure aí nas redes sociais, Janda_Mauci. Mauci é meio difícil, mas é Mawusi. Não é difícil, bote aí. Ela é pedagoga, educadora social, ativista contra o ódio e racismo religioso, militante contra a LGBTQI-fobia, idealizadora do Coletivo Merê. Nos deu a honra de estar aqui com a gente hoje. E a vocês, é isso. Por hoje é só. A gente volta na próxima semana com mais um Azeviche inédito aqui na sua TV Câmara. Não esqueça de nos seguir nas redes sociais e também no nosso YouTube, viu? Um beijo, tchau, tchau.